Bom, eu convido, então, ao palco. Varsan, eu estou te chamando só pelo primeiro nome, porque eu gostaria que você repetisse, até para eu aprender como é que fala o segundo, por favor. É pior? Meu Deus, não dá, gente. Então, Varsan, seja muito bem-vindo ao palco. A Bela já está preparando aqui a sua apresentação. Eu quero, de novo, reforçar, porque eu estou ficando cada dia mais impactada e apaixonada, não só pelas ferramentas que agora a Equilibrium e a Simbiose juntas usam de avaliação, que é o GRC Way, mas do que eles têm produzido em grupos gigantes, assim, gigantes até agora, né? Começando a conversar com os, mas em grupos, em lucros. Eu estava com o Gustavo, que é o CEO da Simbiose, e ele falando comigo e me mostrando o resultado de um cliente agora recente do trimestre, que dentro dessa realidade que o Fernando disse, eles deixaram de gastar, né, ou tiveram ali nas suas planilhas um retorno de R$76 mil por causa de uma ação simples, né? Para quem está de fora é simples. Na gestão de resíduos sólidos daquele hotel, R$76 mil de economia. E por conta de uma gestão de risco integrada, SG responsável e também uma consultoria brilhante como a de vocês, viu? Parabéns. Fique à vontade. Obrigado pelas palavras. Bom, gente, eu sou o Varsan. Deixa eu ver se eu consigo passar, né? Eu sou o Varsan. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o desafio prático. Na verdade, assim, a gente já falou o quê, a gente já falou muito da importância, né? A gente já contornou o assunto muito, mas a grande pergunta que fica é como vamos fazer, né? E aí, aquele pneu lá que tá, né, que a gente tem lá em quantidade, como é que a gente resolve esse problema, tá? Então, hoje eu venho trazer dentro do que a gente trabalha como consultoria, alguns casos que mostram como é que a gente faz na prática isso, né? O que contorna a aplicação prática da sustentabilidade através da ferramenta que é o ESG. Tá? Então, a gente hoje está muito nichado dentro do ramo de hotelaria. Não é que a gente só trabalhe com ele. Tá? A gente também trabalha com resorts e algumas empresas. Não são empresas grandes, são de médio porte, a maioria, tá? E tem algumas empresas grandes interessadas no trabalho nesse momento, mas a maioria é de médias e pequenas empresas. Tá? Pode passar. Então, aqui falando um pouquinho de quem sou eu, aqui estão meus dados técnicos, né? Falam sobre mim, mas não quem sou. Então, eu vim da engenharia civil. Eu era engenheiro civil antes de começar a trabalhar com sustentabilidade. Na verdade, eu gosto de falar que eu destruía, né, para construir, né, a parte ambiental. E na pandemia eu estava trabalhando com o meu sogro fazendo móveis antigos, restauração. E nessa época eu estava pensando na vida, estava com o cabelo grande aqui nas costas. E estava pensando, puxa, acho que eu já estou cansado de fazer restauração de móveis, que eu vou voltar a ser engenheiro, que eu sirvo a mais pessoas. Né? Eu sirvo a quantidade maior de pessoas. E aí comecei a mandar currículo, na época, até para fora do país. E conversando com Deus, eu perguntei assim, falei, pai, se não for para eu trabalhar como engenheiro, se o senhor quiser que eu faça outra coisa, você me fala que eu estou dentro. Sou um filho bonzinho. O que você fala para mim, eu vou fazer. Por que eu estou falando isso, tá, gente? Para falar um pouquinho sobre propósito. Tá? E ele falou para mim assim, corta o cabelo. E era sexta-feira. Eu estava com o cabelo grande nas costas, que era uma coisa que eu queria fazer desde de mais novo. E eu falei, mas cortar o cabelo por causa de quê? Não tem nada marcado, não tem... Corta o cabelo que você vai entender. Isso na sexta. Aí no sábado eu cheguei, minha esposa que está aqui, falei com ela. Poxa, mas... Eu recebi essa informação, você acha que eu faço isso? Já tinha 2 anos já que eu estava com o cabelo grande nas costas. Falei, você acha que eu faço isso? Faz alguma diferença? Ele falou para eu cortar. Falou, não sei, acho que é besteira da sua cabeça. Eu falei, eu também acho. E falou que tem entrevista marcada. Eu falei, que tem entrevista? Não tinha nada marcado. Passou domingo, conversei com um grupo de amigos, se a gente tem um grupo, e na segunda-feira uma amiga me liga e fala, Varsan, ela é engenheira ambiental. Por sinal, eu trabalhava na Simbiose, que é a empresa que eu trabalho hoje. Ela virou para mim e falou assim, Varsan, eu estou saindo do meu emprego porque eu acho que não tem tanto a ver comigo, mas tem a ver com você. Eu falei, como assim comigo? Eu não tenho nada a ver com ambiental. Eu sou engenheiro civil, construo, vou lá, destruo tudo, primeiro, passo a máquina, depois eu construo, fazer edifício, né? Ela falou, não, mas precisa de uma pessoa com o seu perfil de gerência, de gestão.
Eu sou especializado na PUC em gestão de projetos. E eu falei, não, tudo bem. Quando eu falei tudo bem, eu falei assim, e quando que é a entrevista? Ela falou, hoje. Eu falei, hoje como? Eu nem estou sabendo. E quando? À tarde. Sexta para segunda-feira. Tinha cortado o cabelo no sábado. Aí eu entendi a história da sexta-feira da entrevista de cortar o cabelo. Eu conversei com o Gustavo, que é o CEO da empresa, na parte da tarde. E na terça-feira eu já estava trabalhando. Tá? A gente pode falar que é o acaso? Pode. Tá? Depende do entendimento de cada um. Eu acredito mais em propósito. Tá? Às vezes a vida não é o que a gente quer, é o que a gente precisa. E eu precisava de propósito. E a maioria das empresas hoje precisa de propósito. As empresas muitas vezes se perderam no fazer pelo dinheiro, no fazer pelo retorno. E esqueceram de quem são, de por que fazem o que fazem. Tá? Então, a consultoria hoje, a gente tem, dentro da transformação empresarial para a sustentabilidade, para essa nova era que a gente vem falando aqui, todos já falaram, né? A gente vem muito no primeiro momento, entendendo junto com a empresa o que é a cultura, afinal de contas. Qual é o propósito dessa empresa? Tá? Então, estou contando essa história só para elucidar isso, tá? Esse resgate da cultura empresarial, esse resgate do porquê fazer, de como fazer. Da importância de que cada empresa, né, é a representação do conjunto de pessoas. Tá? Então, eu inicio aqui falando um pouquinho disso. A gente é uma empresa especializada em guiar outras empresas na integração de propósito e geração de valor. E a gente prepara essas empresas para essas oportunidades. Né? Aqui vocês falaram muito de desafios no sentido de risco. A gente gosta de falar de desafios e não risco. Tá? Esses desafios que a gente tenta unir essa lucratividade com a ideia de sustentabilidade por meio de ações ESG. Então, atualmente a gente está focado no setor de hotelaria e resorts. Pode passar. Aqui fala um pouquinho sobre a empresa, tá? Sobre a consultoria em si. Então, a gente fala que somos especializados, né, em gestão empresarial integrada ao ESG, ou seja, a gente aborda a empresa como um todo, mas a gente integra o ESG a essa gestão empresarial. Né? Porque o ESG já existe, a sustentabilidade dentro da empresa ela já existe. Só que, às vezes, ela ainda não é enxergada. Então, a gente ajuda a empresa a enxergar o que ela já faz e potencializa isso. Tá? E o que ela não faz, a gente também faz esse contorno para ajudar ela no entendimento. Então, aqui, a gente tem uma carta dos principais produtos e serviços que a nossa empresa oferece para o mercado. Tá? Essa carta de produtos e serviços é muito dentro do que a maioria das empresas precisa para entender um pouquinho de sustentabilidade e um pouquinho de ESG. Então, o que eu destaco aqui, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, é a educação. Tá? A educação é fundamental. Sem educação, o restante, né, dos outros, as outras, vamos botar assim, produtos que a gente oferece, os outros passos do ESG, eles ficam comprometidos. Tá? A gente vê essa necessidade cada vez maior. E aí, dentro disso, a gente tem plano de comunicação, revisão de cultura, gestão por OKRs e metodologia ágil, uma necessidade de mercado hoje. Tá? O pessoal vem falando que metodologia ágil não é gestão, mas a maioria das grandes empresas adota gestão ágil, tá? E adota OKRs. Por quê? Porque é visual. Tá? As metodologias antigas não são tão visuais, não é fácil de você observar. Então, a gente vai falar um pouquinho, vou passar mais rápido, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais de diagnóstico e um pouquinho mais da parte de jornada ESG. Pode passar, por favor. Aqui um sumário rápido do que a gente vai tentar passar no tempo. Então, a gente fala um pouquinho sobre o ESG como ferramenta de transformação, não só empresarial, tá, mas social também. A jornada ESG, segundo a ABNT, muitas pessoas não têm conhecimento de que a ABNT traz uma jornada específica, ou seja, às vezes a pessoa fala, mas como que eu trago isso para a minha empresa? Existe um padrão? Existe uma forma? Existe algo que já seja normatizado? Sim, a ABNT já fez, já construiu. Ela ainda é PR, não é certificação, é validação. Vou falar um pouquinho mais na frente. Também existe um diagnóstico normativo. Tá? A gente fala depois sobre casos de sucesso e desafio prático de integração. Por favor. Deixa eu ver se estou passando. Opa, passei demais. Deixa eu ver. Ah, sim. Bom, então, inicialmente, a gente tem aí esse ESG entendido hoje
como um conceito da sustentabilidade. Tá? Ele é muito amplo, esse conceito de sustentabilidade. Porque as pessoas falam muito de sustentabilidade, mas você sabe o que é? O que é ser sustentável hoje na sua vida? Você é um ser sustentável? O que você come, o lixo que você gera como um ser humano, é sustentável? Será que você está agredindo o meio ambiente? Tá? Essa pergunta que eu faço para você, como cidadão, como indivíduo, é a mesma pergunta que a gente faz para a empresa. A empresa só é um contorno maior de várias pessoas. Tá? Então, esse conceito muito amplo que a gente tem sobre sustentabilidade, ele se resume ao seguinte: o seu ciclo é fechado? Você consegue gerar o ciclo seu dentro do positivo? Tá? Então, o ESG, ele é uma forma de você aplicar a sustentabilidade, ou seja, são critérios que fazem um contorno para que você possa avaliar se o seu ciclo é fechado ou não. Tá? Se você está usando as melhores práticas ou não. Tá? Então, é uma forma que, ao longo do tempo, foi se conceituando através de muitas e muitas reuniões quais seriam os melhores critérios, as melhores práticas para se atingir a sustentabilidade. Eu quero falar um pouquinho agora do conceito do ESG como saúde ou risco empresarial, depende de como você vê. Tá? Então, você pode ver das duas formas. A gente pode pensar que o ESG, assim como nós, humanos, né, estamos vivendo um processo de transformação muito grande, esse processo que a gente está repensando quem somos, como agimos, né, e a gente está cuidando mais das nossas emoções, do nosso corpo. Eu vejo o processo do ESG para as empresas como esse mesmo processo, só que é um processo empresarial. Ou seja, a gente está resgatando as empresas a pensarem, e aí, os nossos processos estão saudáveis? Né? As nossas regras são saudáveis? Elas se aplicam? Né? O social, que eu chamo de emocional aqui, fazendo esse paralelo, o nosso social, as nossas emoções, quando esse pensamento, essas regras são postas diante dos nossos colaboradores, ele é saudável? Tá? Ou ele tem risco? Isso vai chegar a nível físico, que é o ambiental. Então, a gente pode comparar o ESG dessa forma, e mental como governança, emocional como social e físico como ambiental. Tá? É como se a gente estivesse olhando para um ser humano, né, ou seja, para você, só que em nível empresarial. E a gente está tentando fazer o resgate dessa empresa, tratando primeiro da governança, depois do social, depois do ambiental. Você vê que a governança costuma sempre vir na frente. Né? Vou mostrar isso mais um pouquinho adiante. O resgate do propósito e o legado das empresas. Isso aqui é o bem social, tá? Eu chamei de o bem social, que eu estava falando no começo, né? Às vezes, né, esse primeiro ponto aqui é o primeiro ponto para o sucesso de qualquer empresa. Muitas vezes ele é esquecido logo de início, sem uma definição clara de identidade, propósito e visão de futuro. Ou seja, muitas vezes a empresa é criada porque existe uma oportunidade. Bom, tem uma oportunidade aqui, vamos ganhar dinheiro com isso, vamos. Mas você pensou em qual é o propósito da sua empresa real? O que ela tem? Que propósito que ela tem? Então, tem muitas empresas que não sabem. A gente começa a consultoria e fala, e aí, qual que é o propósito da sua empresa? Qual que é o problema que ela resolve? Ah, a gente tem esse, aquele produto, aquele outro produto, papai vende, faz, não sei o que, tá, tudo bem. Mas por que vocês fazem isso? Qual que é o propósito de fazer isso? Ou seja, o que vocês resolvem? Aonde vocês querem chegar? Ou seja, vocês têm uma visão clara do que vocês fazem, de onde vocês querem chegar? A empresa fala, não. A gente faz só porque tem que... Faz porque a gente faz, era do meu pai, era de não sei quem, sabe? A gente juntou, a gente queria ganhar dinheiro, e faz só para fazer. E hoje a gente precisa de propósito. O ser humano busca propósito, as empresas buscam propósito. Tá? Então, esse resgate aqui é o primeiro passo, né, nesse entendimento do conceito de sustentabilidade. Sem você entender quem você é e para onde você quer ir, você continua perdido. Por favor, passa o próximo slide. Bom, então aqui, saindo um pouquinho da conceituação, que já foi falado bastante, eu só queria destacar que a governança ela engloba os outros dois eixos, tá? O ambiental e o social. É a partir dela, ou seja, a partir do mental, do intelectual, que a gente começa a trabalhar os outros eixos, ou seja, a governança cria a regra. Como vai funcionar? Na sua empresa, como é que funciona a sua empresa? Qual é a política? Quais são os processos? Quais são as regras? O que dá certo, o que dá errado? Tá? A partir disso, a gente começa a pensar, tá, e qual é o impacto dessas regras no social? Gostei muito que ele falou de moral. Né? Muito legal, faz o código. Quero ver aplicar o código. Alguém sabe na sua empresa, dentro da sua empresa, alguém sabe o que é moral?
Tem aula de moral e ética hoje no colégio? Não sabe, tá? Quando a gente fala de ética, o pessoal não sabe o que é. Esse slide aqui, eu não sei se daria para fazer, ele vem abrindo, tá? Eu queria mostrar aquilo ali em camadas, mas eu vou mostrar do jeito que tá. Então, como é que é a visão da sua empresa hoje dentro do que ela engloba, tá? A visão real é, primeiro existe o meio ambiente. A sociedade está inserida no meio ambiente, né? A economia está inserida na sociedade e a sua organização está inserida dentro da economia. E às vezes a empresa não tem essa visão, tá? Então ela acha que a organização ela sobrepuja a economia, a organização sobrepuja a sociedade, a organização sobrepuja o meio ambiente, quando na verdade deve ser o contrário. Então aí vem a questão da política pública, né, que tem que dar esse contorno aqui para a organização. Ela tem que entender qual é o lugar dela e qual é a responsabilidade dela, tá? Então, deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui. Tá, a visão ampliada do ESG permite entender que a sustentabilidade é fundamental para o sucesso e perenidade dos negócios. Também é indispensável para seus clientes, comunidades vizinhas, partes interessadas e o meio ambiente. Ela promove um maior alinhamento e reconhecimento pela sociedade, trazendo ganhos de legitimidade para a organização. Ou seja, a partir do momento que a empresa entende qual é o papel dela, onde é que ela está situada, ela começa a jogar dentro das regras, e isso dá legitimidade para ela. Ou seja, todo mundo que está envolvido, que olha para aquela empresa, fala, puxa, essa empresa é responsável. Essa empresa entendeu que o social vem antes da organização. Que o bem comum está antes da organização. Tá? Passa, por favor. Eu vou passar, né? Gente, só para entendimento, existe a norma. Tá? A norma, ela é o critério maior, né? Ela é o direcionamento que nos ajuda a entender como aplicar o ESG nas empresas. Ela é basicamente um compilado de 14 temas. Esses temas deram origem a 42 critérios. Esses critérios são divididos nos eixos, tá? Então a gente tem ali, dentro dessa norma, a gente tem os eixos, que é social, ambiental, ou melhor, ambiental, social e de governança. A gente tem os temas, que são essas subdivisões temáticas dos eixos. A gente tem os critérios que fazem o contorno dessa abordagem dos temas, né? São divididos os temas em critérios. E, por último, ela dá exemplos de como fazer, de como você conseguir atingir aquele critério que ela propõe para que a empresa seja sustentável. Aqui, gente, também mostrando para vocês dentro da norma o passo a passo, né? Às vezes a gente não entende se existe um passo a passo para a implantação do ESG nas empresas. E a norma traz esse passo a passo. Hoje é fácil de observar, tá? Então, a gente começa com conhecer, com educar, com treinar. Depois a gente passa para a intenção estratégica. Então, a empresa entende que o ESG precisa fazer parte da estratégia da empresa. Ser sustentável vamos dizer assim, é praticamente obrigatório hoje, né? Se você entende que o meu amigo está me prejudicando, você não vai comprar mais dele. Tá? É simples assim. Então você precisa ser sustentável. Nenhuma empresa vai conseguir se manter sem sustentabilidade. Tá? Então o ESG é só uma ferramenta para a sustentabilidade. Diagnosticar a maturidade. Então a gente precisa ter um diagnóstico para entender, e aí, a tua empresa está em que nível de maturidade? Ela já entendeu o ESG? O que ela já faz? O que ela não faz? O que ela poderia fazer? Quais são os riscos? Quais são as oportunidades? Esse diagnóstico existe? Existe pela norma. Vou mostrar na sequência. Tá? Então não precisa ficar perdido, não. Ele existe. E a gente aplica ele até na consultoria. Quando a gente vai fazer a avaliação de qualquer das empresas de vocês, a gente vai chegar e falar, olha, vamos fazer um diagnóstico aqui baseado na norma, tá? Para entender qual é o ponto. Depois de fazer o diagnóstico, a gente precisa entender qual é a materialidade. Tudo bem, sua empresa está bem e mal em vários temas, mas quais são os temas mais importantes para a sua empresa? Né, esses temas são chamados de materiais. Esses temas são os principais, que tem que dar atenção. E são importantes não porque você definiu que são importantes. A materialidade pressupõe que todos devem entender que aquele tema é importante. Ou seja, os stakeholders, todos os envolvidos ou que têm interesse ou impacto na sua empresa, entendem que isso é importante. Então precisa fazer
para a materialidade, uma pesquisa com os stakeholders para entender se eles também entendem, se eles também compreendem o mesmo que você, que aquele tema que você escolheu foi água lá, foi energia que eu vou trabalhar, mas ele é importante para o stakeholder também dá valor para ele, então tem que ser de valor para todo mundo. Aí daí a gente tem o PDCA, tá? Plan, Do, Check, Next. Então você vai fazendo aqui, planejar, implementa, depois você cria indicadores para fazer monitoramento, que é a grande dificuldade que a maioria das empresas tem, não é tão difícil, vou mostrar. E o relatar e comunicar, que é o relatório de sustentabilidade anual. Tá? Se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisam, estou tentando, porque é muito slide. Deixa eu passar. Bom, sobre o diagnóstico normativo em si. Existe um procedimento específico, tá? PE 487, que é o procedimento específico que fala como é que faz um diagnóstico de maturidade. Tá? Então é importante. Como é que você faz uma consultoria sem critério? Tá? A consultoria tirou critério de onde? Tem muitos anos que eu faço, então eu acho que eu devo fazer assim. Existe isso? Não existe. Tá? A consultoria precisa estar baseada dentro de uma norma. E a norma traz a PE, o procedimento específico. Tá? Aí ali fala que, né, esse procedimento específico classifica a maturidade da empresa de 1 a 5. Acho que não é tão importante a gente entrar nesse detalhe agora, tá? Mas existem vários níveis de maturidade, de acordo com cada um dos critérios, avaliando cada um dos critérios. Isso aqui, gente, é um resultado, tá? Acho que eu não vou nem... Eu ia mostrar para vocês, talvez vocês gostariam de ver, o que é um diagnóstico, tá? Baseado em norma. Isso aqui é só um resultado compilado de tudo isso que a gente conversou. Então, olha, a gente tem lá no ambiental os 5 estágios de maturidade: não se aplica, elementar, não integrado, gerencial, estratégico, transformador, sendo que começa no elementar ali, né? Então a gente tem 5 níveis, e a gente tem o ambiental, o social e o de governança. O ambiental a gente tem 14 critérios, o social 15 e o de governança 13 critérios. Tá? Pode passar, por favor. Acho que era isso mesmo, né? Passei 2 vezes? Não, né? Tá. Gente, então a gente vai contar um caso aqui, que é um caso dos nossos clientes. Ele é o Aquamania, tá? Ele, vamos dizer assim, ele é basicamente um parque aquático, bem grande. Já é cliente há muitos anos nosso. Quando a gente chegou lá, o que a gente conseguiu identificar de cara, tá? Os temas que a gente identificou de cara. A cultura empresarial era indefinida e sem representatividade, o que a gente falou lá no começo, né? Quem sou, o que eu faço, onde eu quero chegar, por que eu faço isso, tá? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? A fala do filme que a gente tem sempre em mente, né? Falta de engajamento do pessoal por ausência de propósito e clareza. Se você é o chefe do seu navio, do seu barco, a sua empresa é o barco, e você não tem clareza de quem você é, de para onde você vai, de por que você está fazendo aquilo, por que você acha que seu funcionário vai ter? Ele não vai ter. Ele vai continuar perdido. Ele chega lá, faz isso, faz aquilo. Ele acha que é uma máquina. Entendeu? Então, se você não tem essa clareza, essa cultura definida, esse é o primeiro ponto. Você entender isso, a diretoria entender isso. Isso virar cultura, ser aplicado, ser treinado. O pessoal fala, caramba, o meu propósito, eu me identifico com essa empresa. Né? Leu lá o código de ética da empresa. Eu me identifico com essa ética. É o propósito, tá? Não é nem o código todo, não. O que a empresa faz? Puxa, eu gosto disso que ela faz. Por que ela faz isso? Porque ela quer fazer... Caramba, eu me identifico com isso. Não precisa ser um código inteiro, não. É simples, tá? Gestão ineficiente. Falta de gestão estratégica com metas e métricas claras, metodologia e sistema de gestão. Ou seja, não sabe quem é, nem para onde vai, nem por quê. Ou seja, se você não sabe isso, você também não sabe quais são as suas metas específicas. São sempre metas, né? Vamos tentar fazer isso esse ano? E esse ano, vamos tentar fazer? Mas quanto custa? Não sei. Chuta um valor aí, 50k para fazer esse projeto. É mesmo? Será que é esse valor? Tá? Então, vai dar certo? Não. Tá? Não vai dar certo. Já começou errado lá no quem sou lá antes. Estrutura empresarial fragmentada. A organização organizacional e setorial. Normalmente essa estrutura ela precisa ter um quadro, né, um organograma setorial e funcional. A maioria das empresas que a gente chega não tem um quadro. Você não sabe quais são nem os departamentos, às vezes. Tá? Então, precisa ter quais são os departamentos, o que cada departamento entrega e quem é o responsável pela entrega. Depois disso, vem processos. Tá? Mas a maioria das empresas falta isso aqui.
Não se sabe o que cada departamento deve entregar, nem como, nem mesmo quem, inexistência de processos mapeados. A maioria das empresas não sabe também se os seus processos são funcionais ou não existe medição para eles. Definição estável de papéis, muitas pessoas fazem o mesmo papel ou não fazem, não sabe quem faz. Tá? Treinamento sem padrão, porque não tem processo, não tem padrão de treinamento. Né? Qual foi o último treinamento? Não sei, foi ano passado. Quem deu? Não marquei. Quanto tempo durou? Quem atingiu? Não sei, não tem rastreio de nada. Estado de risco silencioso. Né? Então, se operava aí sem saber quais são os riscos que a empresa estava admitindo, quais eram as oportunidades que poderiam ser atingidas. A diretoria não sabia o que os investidores ou os hóspedes mais conscientes realmente valorizavam dentro dessa proposta, ou seja, o que a gente faz está sendo valorizado por alguém? Tem impacto sobre os nossos clientes? Eles gostam disso? Tá? Não tinha esse entendimento. As ações eram desconectadas, ou seja, não existia um projeto, um programa que conectasse todas as ações. Então vamos fazer uma coisa aqui, vamos fazer coleta de tampinha. Aí coleta as tampinhas para fazer uma cadeira, né, para trocar em cadeira de roda. Aí faz outra lá, do outro lado. Comunica? Não. Tá? Então, mais ou menos isso. Aí falta de observância do clima organizacional, ou seja, não se importa se o pessoal está feliz fazendo o que está fazendo, está gostando, né? É importante isso? Claro que é, poxa. Você nunca perguntou para o seu colaborador se ele está feliz fazendo o que está fazendo. Ele entende o que ele está fazendo. Ele tem um processo lá que ele sabe, eu tenho que fazer isso, 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 e por que eu estou fazendo? E o que é o impacto depois, e o que vem antes? Né? Super importante. Se tiver isso aí, esquece também. Então, estado de greenwashing involuntário. A comunicação sobre sustentabilidade era genérica, sem base em bases e dados ou estratégia. Havia risco de serem vistos como greenwashing, o que poderia afastar justamente o público que desejavam atrair. Tá? Então, às vezes, você fica comunicando um monte de coisa que você faz sem pé nem cabeça, sem métrica, sem medir, sem saber mesmo se aquilo faz parte de um programa SG ou não. E aí você começa a comunicar uma coisa, acaba terminando outra e nada disso tem valor e nem porquê. Acaba virando quase que um greenwash. Você quer mostrar coisas que você não consegue provar. Lembra de provar lá na governança? Né? Ele falou que agora há pouco. Ele falou, gente, a governança, tudo que você faz precisa ser evidenciado, senão não tem valor. Tá? Bom, aqui a gente entra na jornada. Tá? Eu destaquei alguns pontos específicos do que a gente fez com esse cliente ao longo do tempo e algumas das ações a gente ainda vem desenvolvendo com eles. Tá? Então, vocês podem pensar no negócio de vocês aí. Falta isso? Tá? Ou não falta? Vocês já fizeram? Não fizeram? Tá? Então, primeiro passo, diagnóstico e definição dos temas materiais. Esse é o primeiro passo. Então, você precisa entender onde é que você está. Esse diagnóstico não é só um documento, não, tá? Ele é um mapa estratégico, você precisa entender isso. Ele a partir do diagnóstico, você já começa, cara, agora eu vou traçar a estratégia para onde que eu vou. Eu quero ir para onde? Tá? Esses pontos aqui que eu tenho que trabalhar. Sem o diagnóstico, você vai continuar no escuro. O Comitê SG, com o mapa em mão, né, criamos o Comitê SG e o Plano de Ação Personalizado. Então, a gente precisa entender qual é o plano de ação personalizado para conseguir desenvolver isso. E, paralelamente a isso, a gente trabalhou a questão da cultura e do propósito. Tá? Essas coisas vão sendo trabalhadas, aqui tá fora da linha do tempo, exatamente, né? Mas estão na ordem. Tá? Então, a equipe ansiava por um propósito maior ao alinhar a cultura com a estratégia SG, transformando colaboradores em embaixadores da marca. O time passou a entender o valor por trás do programa, fazendo hoje seu trabalho com mais orgulho. Ou seja, a partir do momento que o teu time, o teu colaborador, você compra a ideia do teu propósito, ele passa a ser um embaixador, ele passa a ser um representante. Se você tem uma recepção, o teu recepcionista vai chegar e vai falar assim, olha, conhece aqui, a gente tem um programa de sustentabilidade, a gente faz aquele programa assim, e vai falar assim, ó, sorrindo, porque todo mundo quer fazer parte de uma coisa que é boa. Né? A gente quer fazer parte do bem, da mudança de mundo. Tá? Bom, em seguida inserimos treinamentos para mudança de mentalidade. Precisa mudar o mindset, tá? Precisa entender por que a gente está fazendo, como está fazendo. O que a gente está fazendo, na verdade, é mudar o mundo, tá, gente? A gente muda a gente muda as empresas são a composição do que é o mundo. Então, se a gente está fazendo esse trabalho, é um trabalho de regeneração do mundo. E convergendo com a urgência do que o tema material exigia, o PGRS deles era muito urgente de fazer. Tá? A gente precisava fazer, que chegava na época de verão, lotava. Né? Ficava feio para todo mundo.
Então, era necessidade. Só que o plano vai muito além do atendimento à legislação, tá? Da separação do armazenamento, da venda de resíduos. Ele representa o primeiro passo para a mudança de rota, tornando-se um marco visual e comportamental. Marco visual e comportamental. Gente, uma ação SG não é só uma ação. A partir do momento que você fez uma ação desse tamanhozinho, o teu funcionário, você mesmo, o seu filho, quem estiver do lado, você é exemplo. É um marco para aquela pessoa. Fala, caramba, se importa. Eu também vou me importar. Ele fez a diferença, eu também quero fazer a diferença. Né? Seu caso, a gente vê aqui, fala, pô, fez a diferença, também quero. Sabe? Então isso é tão bonito. Né? Esse é um marco. Então qualquer ação que você faça no bem, tá? Vou chamar a sustentabilidade de equilíbrio e o equilíbrio de bem, entre aspas. Qualquer ação que você faça no bem, você vai puxar as pessoas, você vai carregar as pessoas com você. Isso aqui, ó, a gente está fazendo hoje, é isso. Por último, a gente consolida todas essas informações no relatório de sustentabilidade e num plano de comunicação. Gente, eu costumo falar que não adianta ESG sem comunicação. Se você faz alguma coisa, não evidencia e depois você não comunica, quem é que sabe o que você fez? Né? Você pode até ter evidência, está guardada lá na gaveta? Não adianta de nada. Então, plano de comunicação, ele é indispensável, porque você precisa comunicar o tempo todo. Né? A gente tem a nossa especialista em comunicação aqui, que atende os clientes, as reuniões são em paralelo com o desenvolvimento do programa, porque precisa estar semanalmente, mensalmente, anualmente, trimestralmente, criando relatórios, comunicando, explicando como funciona para engajamento de todos e para geração de valor. Se você não comunica o que você faz, você não gera valor para ninguém. Você fez uma ação no bem? A pessoa fala, não, ação no bem não pode ser vista, que a mão direita faz, a mão esquerda não pode saber. Gente, não, o bem tem que ser divulgado. Por que divulga o mal? 40 notícias por dia e uma ação no bem não pode ser falada? Divulga o bem, pô. Você faz o bem, divulga. Você é luz na vida das outras pessoas, deixa a sua luz brilhar. Entendeu? Então, assim, se você é uma empresa e você mostra o que você está fazendo, a outra empresa fala, igual eu falei com você, né? Eu também quero. Pô, vamos fazer também. Que legal. Então, tendo resultado positivo com o PGRS, também quero ter na minha empresa. Tá? Então, gente, ó, ali é uma lista das ações que foram as mais importantes que a gente implantou nesse cliente e que provavelmente você vai implantar na sua empresa também. Tá? Então, ó, gestão estratégica e planejamento integrado com o uso de software. Sem software dá para medir? Difícil. Muito difícil. Mesmo que você lance lá sua luz, água, se você tiver uma pesagem de resíduo, mesmo que você tenha isso, é difícil uma vez por mês você parar e jogar na tabela, sem o uso de software. Tá? A gente oferece um software que chama Evo, que faz isso. Tá? Você pode lançar lá e aí você vai tendo anualmente uma visão de quanto você está gastando, pelo menos. Tá? Estruturação empresarial, organograma setorial e funcional, mapeamento de processo de construção de POPs, definição de perfil de cargos e salários. Isso dentro da governança. Social, cultura empresarial, revisão de missão e visão e valores, revisão do código de ética e conduta, as obras de adequação dos refeitórios e banheiros dos funcionários, ou seja, você passou a olhar para o funcionário. Né? Essa pessoa, caramba, o que ele está precisando? Está precisando de reforma dos banheiros, está precisando de ter um lugar para comer melhor. Não adianta, eu faço um ESG. Aí você entra lá, fala assim, deixa eu ver aí o refeitório. Aí você chega lá, o refeitório é um banco corrido assim, ó, sem nenhum ventilador, senta todo mundo junto e come lá. Tem televisão, tem informativo, tem nada. Tá? Isso é ESG? É uma empresa ESG? Se eu sou auditor da empresa, o que eu chego lá e faço? Reprovo a empresa na hora. Fala, filho, já esqueceu do começo da história. O social vem antes da sua empresa. Tá? Então, revisão em cima da cultura. Revisão do código de ética precisa ser feita em cima da cultura, tá? Senão não vale nada. As obras de adequação, ação solidária, só citei uma, tem mais. Tá? Essa é uma ação que eles já fazem há muito tempo. Ambiental, plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Foi feita depois disso uma estação de tratamento de esgoto e, por último, uma estação de tratamento de águas agora. Tá? Sendo que, claro, eles são um parque aquático. O parque aquático, o tema material é água. Tá? Então, é por isso que a gente está trabalhando tanto água com eles, mesmo sem ter feito a materialidade. Gente, precisa fazer materialidade sempre? Não precisa. Você sabe o que é ter um material para sua empresa. Faz o que está doendo. Entendeu? Está doendo o que hoje, não sei. Tá? Qual é o calo que está doendo? Começa por ele. Depois que você resolveu os problemas, onde está vazando, o balde está furado, né? A gente fala do balde furado. Bota o dedo lá, bota o dedo cá, dentro da balde. Primeiro tampa os furos do balde. Depois você vai pensar
lá no diagnóstico SG com materialidade para consultar todo mundo, porque enquanto o teu balde estiver furando, você não dá para ajudar ninguém. Como é que você ajuda alguém se você não consegue nem se sustentar? Se a sua empresa é insustentável, você está no nível de maturidade 1, como é que você vai querer fazer alguma coisa além disso? Tá? É o plano de comunicação. Por último, programa de ideias sustentáveis, é muito legal esse programa. A gente bota um QR Code, todo mundo pode dar ideia dentro da empresa, ou seja, você passa a ter visão do que o teu funcionário está vendo na tua empresa e você não está vendo. Do que os diretores, do que os gerentes, os líderes estão vendo dentro de cada departamento que precisa melhorar, os furos no balde, e você não está vendo. Quando é que você fez uma pesquisa dessa dentro da sua empresa? Perguntou para o funcionário o que ele está vendo de errado na sua empresa. Né? Isso aqui é muito legal. Isso aqui cai direto naquela plataforma que eu falei de gestão. A pessoa dá a ideia, já cai direto lá, o comitê aprova ou não aprova a ideia e depois bonifica a pessoa se for feita a ideia. Essa é a ideia sustentáveis. Relatório anual de sustentabilidade SG foi a última coisa, se vocês quiserem. Essas fotos que a gente tirou daqui, essas informações estão no relatório, tá, gente? Não estamos divulgando informação do cliente que não poderia, tá? Não estamos faltando com ética e moral aqui. A gente está divulgando, essas informações aqui também são informações do relatório, tá? E a gente monta esse relatório junto com o cliente, ajuda ele a montar. Bom, aqui eu trouxe um caso de sucesso de um PGRS que não é do Aquamania. O Aquamania, ele gastava mais ou menos, ele tinha 2 caçambas de lixo, né, na época lixo, tá? Que ele tirava por semana. Isso representava para ele, na época, R$2.000 de remoção. Hoje ele vende R$2.000 e tira uma caçamba, tá? Então ele faz aí mais ou menos uns R$4.000. De uma coisa que era negativa, ele faz R$4.000 positivo. Esse aqui é outro caso, tá? Esse aqui é outro cliente nosso, a gente não pode falar o nome por causa da divulgação de dados, tá, especificamente. E aqui vem mostrando a implantação do PGRS, a receita com reciclados. Tá? Então a gente pode ver ali, ó, 2, 1,5, 4, 3, 6, e por aí vai. A projeção anual desse ano é 45 mil. Tá, para esse cliente aqui só com a venda. Esses dados aqui são do material orgânico, ou seja, eles deixam, quando você começa a separar, você diminui. Porque antes você considera tudo junto, tá? Que é aquele valor cheio. Mas quando você começa a separar, você começa a diminuir o valor total dos quilogramas de resíduo que você gera, porque parte é reciclado. Tá? Então você começa a vender esse reciclado, você diminui o tanto de orgânico que você tem que tirar da empresa. E aí a gente pensa em gerar. Tá? Isso aqui é um dado muito, muito baixo. Eu botei uma projeção muito baixa, de 11 mil, mas na verdade isso aí deve chegar na casa dos 60 mil. E a gente ainda tem esses 25 mil aqui, ó, que é o budget que eles colocaram como meta de atingir. Você vê que eles gastavam na faixa de 30 mil mais ou menos para remover. Tá? Aí eles botaram um budget de 25. Ó. Ele já vem atingindo aqui, ó, nos últimos meses, ó, 23, 23, 23. Já estão ganhando 2 mil em cada mês aqui, já estão ganhando. Só para remoção de orgânico. O que vai acontecer com esse orgânico aqui? A gente vai criar uma horta. Você imagina, a geração de adubo, tá? Que vai para a horta direto, não vão ter que comprar, vão ser produtores, tá? Até vender, sobrar. Tá? E aí talvez a gente coloque até uma máquina que faz essa parte de transformação em adubo direto lá, porque tem 25 mil de budget aqui ainda. Tá? A gente dá para gastar isso aqui ainda e fazer mais uma ação. Eu queria mostrar com isso o seguinte, que o ESG é igual uma bola de neve. Você começou trocando a lâmpada por lâmpada de LED, a lâmpada normal incandescente por LED. Isso vai gerar para você uma pequena receita, sei lá, R$500 na sua empresa. Você vai pegar esses R$500 e vai investir numa outra ação, que também vai gerar outro lucro. Aí você vai começar a somar a receita de 2 ações, a receita de 3 ações, de 4. Isso vai te dando força, vai te proporcionando capacidade de você investir cada vez mais no bem da sua empresa. E a sua empresa vai retornar cada vez mais, com oportunidades que não são oportunidades geradas diretamente pelo negócio, são oportunidades secundárias, são resoluções de problema que você está fazendo e está gerando outras economias. Você pode vender lá, de repente, né, o pneu, como uma arte, vai abrir uma lojinha lá do lado lá, com arte de pneu. Tá? É um negócio secundário, mas é um negócio. Tá? Então, além disso aqui, a gente cria outras oportunidades e cria o efeito bola de neve. Você vai cada vez investindo mais e tendo mais capacidade de pagar. E aí você, agora eu quero fazer o sistema de energia solar na empresa toda. Eu já consegui aqui 10 mil de receita de ESG. Dá para investir? Vai lá no banco, BNDES, Santander, fala, olha, tem esse projeto aqui, quero botar energia solar. Vocês financiam a taxinha baixa para mim? Pô, se você já fez isso, eu financio. Aí você vai fazendo uma ação cada vez maior. A ideia é essa, tá? Gerar cada vez mais
recurso para ir cada vez tendo mais força de fazer mais ações. Eu estou com quanto tempo? Sabe? Entende? Já passei muito? Gente, eu ia falar agora um pouquinho sobre o desafio prático de integração. Quais são os principais pontos de dificuldade que toda empresa tem de implantar o ESG? Tá? Ele ainda, o desafio, ele ainda é visto como um programa ambiental à parte da empresa. Ou seja, eu faço se der tempo, se eu tiver recurso, se for possível. Quando eu ficar velho, tá? Quando eu não tiver mais força, eu faço isso aí. Se eu sobrar capacidade operacional, eu faço. Nunca vai sobrar. Sabe por quê? Porque o operacional engole a estratégia no café da manhã. Vocês já ouviram isso? Você vai lá, estratégia. Chegou no operacional, ele já comeu a estratégia. Não começou a trabalhar de manhã, já comeu a estratégia toda que você tinha feito. Tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. E isso é uma dificuldade. O outro ponto-chave é a maturidade da liderança. Às vezes a liderança não tem maturidade, não tem moral, tá? Para aplicar a ética. E ela não vai puxar o programa. Não adianta você criar o comitê, não adianta você dar treinamento. Aquela pessoa que está ali, aquela liderança, ou os líderes, não tem capacidade de puxar o programa. O programa fica patinando. A gente vê isso em muitos clientes. Eles chamam uma consultoria, a gente fala, ó, isso, aqui, precisa fazer. Vai fazer? Vou. Quando? Quando der tempo, quando sobrar recurso. Aí quando sobra recurso, vamos fazer? Vamos. Ah, mas tem outra coisa para fazer, tá? Aí fica patinando o programa. Aí fala assim, poxa, não dá certo fazer SG. Não dá mesmo. Sem uma liderança madura, não dá. Impossível. E por último, desafios aqui, ó, de medir e monitorar resultados. Gente, começa pequeno, tá? Para a solução dessas situações, não basta a mudança de mindset, mas também se faz necessário sua integração à estratégia da empresa, começando pela governança, para que o ESG possa fazer diferença no planejamento e na gestão. Ou seja, se você não trouxer os critérios ESG para o planejamento, para o CAPEX da sua empresa, tá? E começar a planejar em cima daquilo ali, trouxer recurso, verba, entendimento, porque o ESG amplia a visão. Você tem uma visão só, vendo, recebo. Aí o ESG fala assim, olha, você pode aplicar o seu dinheiro no social, no ambiental, na governança, isso também vai devolver dinheiro para você. Ele fala, caramba, é mesmo? Então, peraí, tá? Tem que então, esses critérios precisam voltar lá no planejamento da empresa. Se isso não for integrado na estratégia, não funciona, não desce, tá? Precisa ser primeiro integrado. Então, os desafios. Não ter uma comunicação clara com as partes, falta de visão do ESG como investimento, ao invés de despesa. Implantação sem integração com a governança. Ele é visto como uma exigência legal ou ambiental. Tá? A dificuldade de mensuração dos resultados, liderança imatura ou despreparada para coordenar o programa. Deixar de apagar incêndios operacionais para trabalhar no estratégico. Gente, a empresa tem 3 níveis, estratégico, tático e operacional. Se a liderança está enfiada no operacional o dia inteiro, quando é que ela vai pensar estrategicamente? Vai rolar as grandes pedras. Tá? A gente pode pensar em pedras grandes, médias e pequenas. Quando é que a liderança vai rolar as grandes pedras? Vai fazer o 80-20. Tá? Então, enquanto ela estiver enfiada no operacional, apagando incêndio todo dia, nunca vai ter SG. SG é estratégico. Tá? Sistema de gestão integrado para avaliação de resultados. Esse aqui é o desafio prático. As soluções propostas para todos vocês que querem começar. Primeiro é trocar essa percepção equivocada de despesa. Focar nos chamados ganhos rápidos, quick wins. Tá? Trocar as lâmpadas de LED, fazer contratos com o Mercado Livre de Energia, que é simples, falar, troca só o contrato, não precisa botar uma usina lá. Tá? Redutores de vazão em torneira, chuveiro, descarga. Além desses, ações devem ser implantar um programa de reciclagem eficaz, pelo menos separação, e priorizar contratos com fornecedores locais. Tudo isso aqui é simples, ó. Não são coisas difíceis de fazer. E às vezes tem um resultado gigante, ela já me deu. Falta de conhecimento do tema. Então, procura ajuda especializada, não sabe fazer? Não é caro uma consultoria. Tá? Perto do que ela traduz de valor para o seu negócio, não é caro, ela te ensina a fazer. Você vai ter muito mais retorno com isso. Uma consultoria, ou pelo menos participar de workshop, e por aí vai. Tá? Então, você vai conseguir entender o que são os gaps. O que são os gaps, os intervalos entre a oportunidade e o desafio. Tá? O que você faz hoje e o que você gostaria de fazer. Tem um gap desse tamanho. Tá? Tem uma distância desse tamanho. O que você vai fazer para atingir isso? Esse é o gap. Tá? Só que você só vai entender isso se você mapear. Dificuldade de medir resultados.
definir. Você precisa, se você tem dificuldade de medir resultado, precisa primeiro definir quem é o responsável por medir o resultado na sua empresa. É você, Chico. Tá? Quais são os processos que vão ser medidos? Quais os resultados a serem alcançados? KPIs, tá? Ou seja, os resultados chaves que você gostaria de alcançar. Eu gostaria de atingir esse. O resultado é o Chico, Francisco e José. Vocês se comprometem com o resultado? Sim. Qual é o processo que nós vamos medir? Quanto vai ser? Tá? A gente sugere a metodologia assertiva com OKRs. E a gente deve começar sempre com o lançamento e monitoramento de gestões básicas. Licenças para operar, são muito importantes. Documentos, tá? Às vezes a gente esquece disso. A empresa precisa primeiro de licença, documento, depois. Aí você vai cadastrar luz, água, resíduo, tudo mais que você quiser monitorar, mas licença é primeiro. Tá? Esqueceu a licença lá, para de operar. Essas ações de retorno imediato, cujos resultados podem ser medidos e compartilhados rapidamente, com transparência a colaboradores e clientes. Com isso, reforçamos a reputação, de novo, gerando sustentabilidade como base para a implantação de outras ações com impacto ainda maior, ou seja, a bola de neve. Tá? Então, você começa a fazer isso aqui, o básico, mede, vê quanto deu de lucro, aplica de novo. Eu acho que esse aqui é o último. Bom, os benefícios ao turismo local. Né? A gente estava falando muito de turismo local. Então, aqui, a gente entende o seguinte. Para os negócios, qual é o benefício? A redução de custos operacionais, acesso a novos mercados, diferenciação do seu negócio e aumenta a atração e retenção de talentos. Então, tudo isso aqui para o seu negócio hoje, no turismo local. Se você aplica SG, esses são os benefícios. Tá? Com relação à comunidade, o impacto social é realmente imenso. Tá? Ao priorizar a contratação da mão de obra local e a compra de produtos e agricultores, artistas e artesãos, priorizando, né, esse pessoal local, as empresas fortalecem a economia, fazendo dinheiro circular na própria cidade. Além disso, as práticas ESG incentivam a preservação do patrimônio histórico, que aqui é fortíssimo, tá, e cultural, que é a alma do turismo, gerando orgulho e senso de pertencimento à população. Ou seja, se você prioriza as pessoas daqui, isso vai retornar, não tem jeito. Então prioriza, tá? A mão de obra local, o produto local, a preservação do patrimônio histórico e cultural, tá? O pertencimento à cidade, pertencimento à empresa, a proposta. Tá? Meio ambiente. Aqui a prática SG leva a proteção direta da Mata Atlântica, a conservação de recursos hídricos, a redução. A gente sabe que o recurso hídrico aqui é terrível, né? Choveu demais, problema sério. Tá? Então, se a gente começa a fazer, melhora tudo, tá, gente? É o que eu estava falando, a gente está falando de regeneração da pessoa, da empresa, da cidade, do estado, e por aí vai. Então, a conservação dos recursos hídricos e a redução de poluição, isso não apenas preserva a beleza cênica, que é o principal ativo turístico, mas também aumenta a resiliência da cidade contra os eventos climáticos extremos. Proteger o meio ambiente para Petrópolis é proteger a própria sustentabilidade da sua principal indústria, o turismo. Aqui é a carta dos nossos clientes. E um muito obrigado. Onde a simbiose estiver, esse será um lugar melhor no mundo. É o nosso propósito, é a nossa vida, tá? Quem quiser falar com a gente, o QR Code tá aí. Muito obrigado. Não vou abrir para perguntas, que o tempo já foi.